tropa, para as análises dessa sexta-feira marota, né? Essa sexta-feira, como vocês sabem, sexta-feira é o esquenta do final de semana e aí a gente não tem muitos jogos para poder trabalhar não, mas essa sexta até que tem alguns jogos legais que eu selecionei aqui, eu vou comentar com vocês. Já curte o vídeo, já se inscreve no canal, faz isso logo, tá? Porque todo dia tem conteúdo como esse aqui de graça, irmão, de graça. E você sabe que essas análises aqui é diferente da maioria do que você encontra aí no YouTube, né? São poucos que realmente traz muita informação, detalhamento dos jogos, um planejamento fiel, né? Com uma assertividade muito alta e também trazendo vários mercados para você atuar, seja no pré-jogo ou no ao vivo. Eu trago a verdade aqui para vocês, porque é a minha verdade, é a verdade que eu vivo, é os jogos que eu assisto. Esses times aqui são times que eu acompanho, que eu assisto, que eu conheço muito bem, tá? Não é aquele jogo, aquele análise que eu trago aqui, eu acho que é. Não, não é baseado em achismo, é baseado em análise estatística e visual também. Então já curte o vídeo, já se inscreve e compartilha com seu amigo no final, tá? Vamos lá. Vou falar logo de dois jogos aqui, que é uma duplinha excelente, que é o jogo da Atalanta contra o Lecce, tá? A Atalanta vai jogar contra o Lecce, dois times de prateleiras completamente diferentes. A Atalanta está brigando por vaga de Champions League, são 4 colocados aqui que vai para a Champions League, a disputa está bem acirrada. Né? Napoli, Inter de Milão vai brigar pelo título, e aí a Atalanta está numa posição confortável, mas nem tanto, porque são 5 pontos. Na verdade, a Juventus ainda vai jogar. Eu estou gravando esse vídeo antes da Juventus jogar contra o Parma. Né? Pode ser que a Juventus tenha vencido o Parma e já chegou a 62 pontos. Então, resumindo, a Atalanta está ameaçada. Né? Está ameaçada aqui porque está bem embolado da Roma para cima aqui, principalmente da Juventus para cima, está ameaçando a Atalanta. Ele vai enfrentar um time que é o Lecce, que está brigando contra o rebaixamento. Né? Então, assim, eu não acredito que vai ser um jogo fácil para a Atalanta. Não acredito que vai ser um jogo fácil. Mas eu vejo uma superioridade muito grande porque a defesa do Lecce é uma defesa muito fraca. São 55 gols sofridos em 33 jogos, né? São 19 derrotas. E a gente está falando de um dos melhores ataques da competição, o segundo melhor, na verdade, com 66 gols sofridos. E o fator casa também é um fator muito decisivo, na minha opinião. Então, o Lecce já vem numa sequência de jogos sem vencer gigantescas, né? Os últimos 10 jogos não venceu nenhum. No confronto direto, a Atalanta tem levado muito a uma superioridade muito grande. Inclusive, no último jogo, no primeiro turno, eles venceram por 4-0 fora de casa. E aqui eu acredito em mais uma vitória da Atalanta. Né? E junto com a vitória da Atalanta, uma duplinha que eu gosto, que eu já deixo aqui para vocês, é a vitória do Feyenoord, tá? Que também está numa situação que precisa vencer. O Feyenoord está aqui com 29 jogos, junto com o PSV. Lembrando que os dois primeiros aqui da Holanda se classificam direto para a Champions League. O terceiro colocado vai ter que disputar uma repescagem, né? Então, o Feyenoord, se vencer esse jogo, e vai torcer, obviamente, para o PSV. O jogo do PSV já vai ter acontecido quando você estiver assistindo esse vídeo. Só que, para mim, ainda não aconteceu porque eu estou gravando antes, tá? Mas o PSV vai enfrentar o Twente fora de casa, então é um jogo muito difícil. Pode ser que o PSV tenha tropeçado, então o Feyenoord vai precisar dessa vitória. E por si só precisa da vitória porque ainda falta alguns jogos e vai brigar por essa segunda colocação. Então vencer é muito importante, vai enfrentar um PEC que está numa situação, entre aspas, confortável, são 7 pontos de diferença para o Ilentu, então praticamente já está fora de risco de rebaixamento, né? Muito difícil voltar para a segunda divisão. O Feyenoord dentro de casa e ainda mais precisando dessa vitória é bem favorito. Então, assim, são dois super favoritos que nós temos, Atalanta e Feyenoord, e a vitória de ambos os times está pagando 1,55, está pagando muito bem, na minha opinião, nessa dupla, beleza? Outro super favorito que nós temos é o Besiktas, que vai enfrentar o Hatayspor, que já está rebaixado, né, aqui com 19 pontos, já está rebaixado, e o Besiktas também brigando por uma vaga aqui por uma competição europeia, né, seja Europa League ou Conferência League. Então, vai brigar por essas duas colocações. Se vencer esse jogo, vai igualar o número de jogos aqui e vai para 52 pontos, ou seja, assume a terceira colocação. Então, essa vitória é muito, mas muito importante mesmo para o Besiktas. Eu sei que está uma cotação mais baixa, 1,22. Dá para você aqui utilizar nenhuma dupla essa vitória do Besiktas, e no ao vivo vale a pena estar de olho na vitória no primeiro tempo, porque o time do Hatayspor já é um time rebaixado, não está nem mais aí para nada, e para o Besiktas é um jogo muito importante dentro de casa, então vale a pena estar de olho nessa possível vitória do primeiro tempo.
mas eu gosto de utilizar essa odds 1,22 para complementar aí em uma dupla, tá? Falando aqui também do Al Hilal, não tá a odds aqui, mas provavelmente essa odds do Al Hilal deve entrar com 1,25, tá? 1,25, 1,30. É um jogo de Champions, né, asiática. O Al Hilal é bem favorito contra o time da Coreia, bem favorito mesmo. Acredito que vai sair com a vitória aqui, obviamente, né? E é o foco máximo do Jorge Jesus, porque a Liga Saudita já era, perdeu na Copa Saudita também, foi eliminado. A Liga Saudita já era, então o que restou para o Jorge Jesus é a Champions League. E é o principal objetivo dele, né? Os caras vão dar tudo de si para ganhar essa Champions League, tá? Inclusive já dá para perceber que o foco dos caras é isso aqui mesmo, né? Poupando alguns jogadores. Então vejo o Al Hilal bem superior, né, nesse jogo e deve sair com a vitória. E teremos também a Champions Africana, né, nessa sexta-feira, com Pirâmides contra o Orlando e com o Al Ahly contra o Mamelodi. O primeiro jogo aqui do Al Ahly e Mamelodi foi um 0x0, né, tá aqui, um 0x0. E do Pirâmides contra o Orlando também foi um 0x0. Isso o jogo na África do Sul. Agora o jogo é no Egito. E cara, vou ser bem sério pra vocês, Al Ahly e Pirâmides tem tudo para fazer essa final, tá? Isso aqui é uma semifinal. Tá, os dois times do Egito e dois times da África do Sul, porque são os melhores realmente times da África, né? O Mamelodi a gente aposta direto. O Orlando também na África do Sul, pela Liga da África do Sul. E Pirâmides e Al Ahly não precisa nem dizer, né? No Instagram a galera às vezes me chama até de rei do Egito por conta das minhas apostas que eu faço, tanto ali a favor do Al Ahly, do Pirâmides, e ainda tem o Zamalek também. Então assim, o fato de jogar em casa no Egito, isso torna eles dois favoritos, né, ter saído com esse empate. Só que o que acontece? Não é um jogo fácil, não vai ser um jogo fácil para o Al Ahly, não vai ser um jogo fácil para o Pirâmides. Eu acredito que essa odds deve entrar ali próximo a 1,70, 1,80. O que é que dá para fazer aqui, né? Porque ainda não entrou essa cotação, é tanto que não tem cotação aqui, ó. Dá para utilizar o empate anula Al Ahly e empate anula Pirâmides, tá? Dá para utilizar esse empate anula nos dois jogos, é bem interessante, beleza? Mas sempre protegendo com empate, não vale a pena ir na vitória seca porque vai ser arriscado. No caso do Pirâmides, é um time mais ofensivo, vale a pena no ao vivo estar de olho no mercado de gols também, beleza? Então é aguardar essa odds entrar. Agora falando sobre o mercado de gols, nós teremos na China, Beijing Guan jogando contra o Renan, né? O Beijing Guan tem uma média altíssima de gols nessa temporada, né? Uma média com 2,9 gols marcados e 1,2 gols sofridos. A equipe do Renan também tem uma média altíssima de gols, inclusive 100% dos jogos do Beijing Guan aconteceu pelo menos 2 gols. Né? É só pegar aqui, ó, nessa temporada, 6x1, 4x4, 2x0, 2x2, 1x1, 2x2, né? O que tem acontecido aqui no Campeonato Chinês desde que começou. Então, obviamente eu gosto aqui do over 2, tá? Se sair 2 gols, reembolsa. Se sair 3 gols, a gente ganha. Se sair 1 gol, a gente perde, tá? Então eu gosto desse over 2 aqui nesse jogo. E gosto do over 2 também no jogo do Shanghai Pot, que é o melhor time da China ali, junto com o Shenhua, né? E também a maioria dos jogos são jogos favoráveis para gols. Então eu gosto sim de olhar para o mercado de gols nesses dois jogos da China. Dá para inclusive fazer uma dupla. Outro jogo que eu estarei de olho, eu não fiz nada no pré-jogo aqui, galera. Por quê? Tá pagando 1,14 o over 1,5, tá? Tá pagando muito baixo. Então vou deixar para trabalhar esse jogo no ao vivo. O que é que eu vou estar de olho? No gol HT. No pré-jogo tá pagando em 25, não vale a pena, tá? Então o que é que vale a pena? Você esperar até para ver o que o campo vai estar falando, o que o campo vai estar entregando. E aí, quando chegar ali nos 20 minutos, provavelmente já vai estar pagando mais de 1,50. Então, se o jogo estiver muito aberto, como eu acredito que estará, vai valer a pena estar de olho no mercado de gols, no gol no primeiro tempo. É um jogo, entre aspas, não vale muita coisa pro Stuttgart, mas também o Heidenheim já está nessa posição aqui, que ele vai precisar se expor, porque a briga dele vai ser com o Bochum e com o Kiel. O Hoffenheim já está com 30 pontos, são 8 pontos de diferença, então aqui praticamente já era, né? Só que o Heidenheim, se terminar na 16ª colocação, ele vai disputar uma repescagem, né, com o terceiro colocado da segunda divisão para ver quem vai permanecer aqui na primeira divisão, tá? Então o 16º aqui é muito importante essa colocação para o Heidenheim. E só que ele está com 22 pontos, o Bochum está com o Bochum, né? Está com 20 pontos, não é Bochum não, é Bochum.
e o Kiel está com 19 pontos, ou seja, todos aqui têm condições de terminar nessa 16ª colocação. Por isso que nos jogos do Haddenhai, do Bohan e Bochum, né? Pô, tô falando Bochum e o Kiel, a tendência é que nós tenhamos jogos com gols, tá? Porque são equipes que vai precisar se expor. Só que são equipes defensivamente muito fracas, tá? Então, o mercado de gols para esses jogos é bem interessante. Vale a pena estar de olho, beleza? Não gosto do resultado, para mim é uma odds muito baixa. E como eu falei, não é um jogo interessante para o Stuttgart. Eles são favoritos por jogar dentro de casa? São. Mas eles já não brigam por nada, pô. Não briga para cair, não briga por uma competição europeia, não briga por nada o Stuttgart. Então não vale a pena estar a favor de um time que não briga por nada, tá? Nessa reta final de temporada. Mas o mercado de gols aqui é bem interessante e eu não descarto, inclusive, um ambos marcam, tá? Não descarto, inclusive, um ambos marcam aqui. Mas o gol no primeiro tempo é o que eu estarei de olho. E teremos Criciúma contra o Clube do Remo, tá? E, cara, eu tenho utilizado bastante o mercado de gols over 1,5. Esse é um jogo muito bacana na Série B para atuar e paga muito bem, né, no Brasileirão A e B, o mercado de gols, porque a tendência na maioria dos jogos é ter jogos abaixo, né, mas tem alguns jogos ali que a gente consegue trabalhar muito bem. E esse é um dos jogos, né? Se você pegar os jogos do Criciúma na Série B, foi um 2-1 contra o Operário, 2-1 contra o Atlético Paranaense, 4-0 contra o Atlético Clube e 1-1 contra o Grêmio Novo Horizontino. Ou seja, todos os jogos do Criciúma na Série B aconteceu pelo menos 2 gols, tá? E quando você para olhar também o do Remo, 1-1, 2-0, 2-2 e teve 1-0 contra o Curitiba. Mas também foram jogos favoráveis para gols, inclusive o Remo marcando gol em todos os jogos da Série B até agora. Inclusive contra o Curitiba, que é um time muito forte, contra o América Mineiro também, que é um time forte, um dos candidatos para poder retornar. Então aqui eu também acredito que vai ser um jogo muito favorável para gols, tá? O over 1,5 tem valor. E no ao vivo eu botei aqui para observar o PSG. O PSG já é campeão, né, velho? Então provavelmente até poupe, né? Aqui alguns jogadores, porque no meio da semana terá a Champions League. Então já é campeão, não tem o que a gente fazer, o que dá para fazer é acompanhar no ao vivo e ver como é que vai estar a postura do time, como é que vai estar o time, para poder estar buscando alguma oportunidade. Mas tudo que você for fazer hoje no PSG, no pré-jogo, é muito arriscado, porque já é campeão. E o Nice não é um time bom, tá? Galera, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembre de curtir, se inscrever e compartilhar com seu amigo. Tamo junto.